quando a gente olha os vínculos da cadeia produtiva global, né, a gente vê uma óbvia impossibilidade de uma ruptura total. A ideia dessa separação, ela não é uma ideia apenas decorrente ou nascida no governo Trump. Ela já vem de uma política comercial americana que é possível dizer que ela já vem de alguns anos. O Trump está fazendo uma Brexit. O que vai acontecer depois, ele não está preocupado. É o Nigel Farage. O que vai acontecer depois, eu estou preocupado em manter o poder, eu estou preocupado em avançar. De fato, é uma polarização bastante importante do ponto de vista de competição entre os dois países. Olá, muito bem-vindos a mais um podcast 2 Pontos aqui do Estadão, espaço onde toda semana a gente traz 2 convidados para tratar de temas relevantes para o nosso dia a dia. Você sabe, são 2 convidados que não precisam ter pontos de vista antagônicos, podem ser complementares, porque o nosso objetivo mesmo aqui é ajudar você a ter o próprio ponto de vista. E a gente vai falar hoje de tarifaço do Trump. Aí você pode até perguntar, ué, mas vocês falaram disso já em 2025? Sim, e vamos falar com certeza muitas vezes mais. Por quê? Porque tem tarifaço para lá, tarifaço para cá, idas e vindas o tempo inteiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele anunciou as medidas com essas super tarifas para vários países no dia 2 de abril de 2025. Deixou ainda muita gente com dúvidas, mas depois deste super anúncio, houve uma série de recuos. E, por outro lado, também retaliações, porque a China não ficou ali só ouvindo o que é que o Donald Trump ia fazer, não. Qual o impacto disso realmente a expectativa desta guerra mundial pelo país afora? E o impacto disso, inclusive, aqui no Brasil, porque tem também, inclusive com o Brasil já tendo uma legislação que permite a reciprocidade em relação às tarifas implantadas. Mas vamos entender quais são as principais áreas que estão sendo afetadas e, principalmente, o que significa, nesse cenário geopolítico-econômico mundial, esta briga direta. Estados Unidos e China, com tarifa para um lado e aí retaliação do outro. Para conversar conosco sobre isso hoje, claro que eu tenho a ajuda de um repórter especialíssimo de economia. Está conosco aqui pela primeira vez, já super agradeço, Ivo Ribeiro, muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Conosco também aqui no estúdio, tenho a honra de receber o René Medrado, sócio especialista em comércio internacional e direito aduaneiro do Pinheiro Neto Advogados. Muito bem-vindo. Obrigado, Rosé. Prazer estar com todos vocês aqui. Já vou dar spoiler para vocês que tem bastidor, viu? Porque ele estava lá nos Estados Unidos no dia do anúncio do tarifaço do Trump. Então, tem bastidor aí para vocês. E uma vez mais aqui, tenho certeza que o fã-clube dele aqui já vai agradecer a presença mais uma vez do professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, muito bem-vindo uma vez mais. Eu é que agradeço o convite gentil de vocês. Muito obrigado. A gente tem aqui, vou tentar pegar aqui de memória, de medidas que foram anunciadas e recuos. O Trump, depois daquele anúncio, ele recuou em relação ao percentual para celulares, eletrônicos. Nesse meio tempo, teve outros recuos também em relação a outros países. A China, por sua vez, fez uma série de suspensões em relação a compras dos Estados Unidos. E a gente não sabe muito bem ainda para onde que isso vai. Eu acho que está todo mundo meio sem saber para onde esse barco vai e se realmente vai afundar ou não. E aí é essa pergunta que eu quero já de vocês imediatamente. Vocês enxergam algum risco de fato de haver um rompimento de relação comercial China-Estados Unidos ou isso seria impossível? Não sei comigo. Olha, eu diria o seguinte, né? Se eu aprendi alguma coisa na vida, a gente aprende um fato real. Uma coisa é a vontade, né? Outra coisa é o bolso. São 2 coisas muito diferentes, né? Quando a gente olha os vínculos da cadeia produtiva global, né? A gente vê uma óbvia impossibilidade de uma ruptura total, né? Não é só 80% dos chips, dos semicondutores que os chineses oferecem ao mundo. Não é só 90% das terras raras, dos minérios de terras raras, né? É coisas assim bem comezinhas. Hoje quem lembrou isso, aliás foi ontem,
foi o Gideon Rachman no Financial Times, né? E que os americanos estão fazendo bastante pedidos a Deus, né? Para que o verão não seja muito forte. Sabe por quê? Porque 85% dos aparelhos de ar-condicionado vêm da China. Né? Isso para não chegar até o Natal, porque 85% das crianças vão reclamar, cadê meu brinquedo? Né? E por aí vai. Né? Quando a gente olha em células fotovoltaicas, para não falar de um outro detalhe pequeno que o Trump ameaçou hoje, né? Mas acho que ele vai pensar duas vezes. Mais de 50% dos insumos que fabricam os antibióticos que os americanos tanto precisam são chineses. Quando a gente olha para essa realidade, a gente vê que talvez a ruptura fique um pouco difícil. Né? E de alguma forma parece que o conceito eterno de que com guerra comercial ninguém ganha, uma hora vai chegar a quem de direito. Né? E o senhor vê essa possibilidade? Ou... Não, muito bem. Acho que é importante entender esse processo. Você está colocando aqui uma pergunta sobre ruptura. Na realidade, o que a gente vê já é um afastamento que está sendo buscado por diferentes administrações americanas. Então, nós vemos, por exemplo, a administração Biden, ela trabalhou com o conceito de decoupling, justamente porque já previa ou já queria diminuir a dependência econômica, ou pelo menos essa relação de grande dependência em relação à China. Então, essa foi uma política efetiva que o governo Biden implementou. Lembro de ouvir de um dos secretários, até de secretário de Comércio, o adjunto que veio ao Brasil numa reunião na Fiesp, comentando da necessidade e também da vontade do governo Biden de se aproximar de países que têm os valores compartilhados de democracia, etc., livre comércio, como o Brasil. Né? Então, naquele momento, falava-se muito de nearshoring, falava-se muito de friendshoring, falava-se, portanto, de decoupling. Então, a ideia dessa separação, ela não é uma ideia apenas decorrente ou nascida no governo Trump. Ela já vem de uma política comercial americana que é possível dizer que ela já vem de alguns anos. Até porque antes de Biden era Trump, que já vinha com essa orientação, e eu até digo que, vamos lembrar que o primeiro dos presidentes a não aprovar um membro do órgão de apelação da OMC foi o próprio presidente Obama. Então, já existe aí, pelo menos há uns 8, 10 anos, uma visão dessa necessidade de fazer esse afastamento econômico. Obviamente que pode-se dizer que não houve uma mudança de sinal, mas obviamente que a ênfase que foi posta pelo Trump é obviamente disruptiva e sem precedentes. Mas deixa eu insistir num ponto, porque ele falava no dia da liberdade, né? Assim, da independência, era o dia da independência. Essa independência, usando essa lógica do Trump de não precisaremos mais da China para nada, é nesse sentido de essa ruptura seria possível ou não teria como? Não me parece possível. Não me parece possível essa independência, até mesmo pelo tamanho do comércio entre os dois países, uns trilhões de dólares estamos falando. De fato, ela não parece ser possível, embora ela tenha sido, até mesmo porque ela, queira ou não, essa integração das cadeias de valor, ela foi algo que foi trabalhado durante 20 anos, né? O fato da própria China entrar na OMC, ela fazia exatamente parte do processo de integração da China no mundo liberal, econômico liberal. Então, a China entra em 2001 na OMC, depois de um processo imenso de negociação justamente para adequação das suas políticas às regras da OMC, sendo que nos anos que se seguiram, várias questões foram postas, questões sobre a China como economia de mercado ou não, coisa que tinha um prazo de 15 anos para que os países pudessem aplicar isso automaticamente. Então, havia, na realidade, o desenho foi para que a China ela se inserisse, e não só a China, como a Rússia também. A Rússia também entrou, obviamente, depois de 89, ela entrou
na OMC ali, também por meio de um processo de acessão, mas em relação à China sempre houve esse projeto e, portanto, um projeto de integração da China na economia mundial de uma maneira que obviamente fosse útil para os Estados Unidos. E naquele momento, para as empresas americanas, era via integração, era via fornecimento de produtos, insumos, justamente para buscar menores custos, menores preços, que era justamente a ideia do liberalismo econômico, que é trabalhar as vantagens comparativas justamente para se ter para o consumidor melhores condições, a melhor eficiência econômica que se pudesse. Né? Então, diria que está nesse contexto a entrada da China no OMC e a situação em que estamos. Nós vimos nesses dias que a guerra escalou muito entre os dois países. Vocês acham que isso ainda vai acontecer, essa escalada? E até que ponto ela pode ser, assim, um elemento que leve a uma negociação entre os dois países, para iniciar um processo de negociação? O processo de negociação terá que ser obrigatório. Né? A gente terá que pensar nesses termos. Só que eu acho que quando a gente olha para o quadro, eu concordo inteiramente, né, com o René, porque quando você olha para o quadro, né, não é de hoje que a China está rompendo os cordões, né, que os Estados Unidos estão rompendo o cordão. Né? Eu faço uma lembrança que é muito curiosa. Né? O Senado americano tem 100 votos, né? O voto de Minerva do vice-presidente. Nos últimos anos, só 2 menções obtiveram 100 votos. Né? Uma nos últimos 10 ou 12 anos. Né? A primeira delas foi, durante o governo Biden, uma votação para agravar as barreiras colocadas por Trump no primeiro mandato. Né? 100 votos. Ou seja, democratas e republicanos concordaram inteiramente, né, de que era necessário barreiras para os chineses. Eu acho que isso é revelador do processo com a China. Né? Quando a gente olha para o processo chinês, a gente tem que pôr uma marca, a gente tem que pôr um corte. Né? É 2012. Né? A China, desde o fim do Mao Tse-tung, né, a China de Deng Xiaoping, né, a China do homem acolhedor, do amigo do Kissinger, né, essa China de uma China que sai da pobreza, que se alia aos Estados Unidos. Né, essa China que aceita esse papel exatamente de produzir, ser a grande fábrica do mundo, e vamos completar, né, ela é fábrica do mundo e, ao mesmo tempo, garantia de baixa inflação nos Estados Unidos. Isso é fundamental. Né? Se não entender esses dois lados da moeda, fica difícil. Né? Ela vira fábrica do mundo, garantia de inflação nos Estados Unidos. Só que a partir de 2012, a China deu um giro político. Aquela lógica de absoluto vínculo com os Estados Unidos, aquela lógica de adotar um papel secundário com os Estados Unidos, né? Aquela lógica de ser fábrica do mundo, os chineses olharam para isso e falaram: chega, nós não somos mais os meninos do quintal. Esse é o ponto. De 2012 para frente muda, gira. Né? Aí você lembrou bem Obama. Né? Se a gente parar para pensar, quando os chineses fazem esse corte e eles deixam de ser o fornecedor de matéria, obedientes trabalhadores, né? Com mão de obra barata, eles fazem uma escolha. Porque não vamos tapar o sol com a peneira, né? Enquanto você fazia o chinês trabalhar por um décimo do que custava o homem-hora trabalho americano, né? O grande capital americano pôde ir embora na indústria digital, pôde ir embora para a economia digital. Né? Tem que entender esse corte. Né? A indústria, vamos falar em termos que as pessoas compreendam bem, a indústria 2.0 de bens tangíveis ficou para o chinês fazer, que isso é a indústria de ontem, incluindo o carro. Só pensar na Volkswagen, na Ford, na GM, que as maiores produções deles já eram na China. Né? Enquanto os Estados Unidos voavam para o mundo digital.
Quando a gente olha para essa diferença, é bom a gente pensar sempre no seguinte, né? Quando a gente olha para o valor de mercado da Apple, ninguém acho que acredita nessas oscilações de mercado, que ela perdeu 600 milhões, depois ela volta, né? O valor real de mercado da Apple é 4 trilhões. 4. Quando a gente olha por perfis de PIB, 4 trilhões é o terceiro PIB, que é 4,3, que é o trilhão da Alemanha. A Apple é do tamanho da Alemanha. Se não olhar para isso, não entende o que aconteceu, né? A partir de 2012, a China fica com um papel que dizer o seguinte: chega, eu não faço mais parte daquela economia velha, eu quero ir para a economia nova e com tudo. Para a gente entender por que a China vai para a economia nova e com tudo, não precisa muito mais do que essa comparação, né? A China bota no mercado, né, 440 mil engenheiros ano, principalmente eletrônico, 80% deles eletrônico. Os Estados Unidos põem 150 mil. Nós pomos 35 mil e uma parte boa deles é formada em EAD. Então, vamos devagar, né? Então, quando a gente olha para esse quadro, né, a gente tem uma ideia melhor de como é que a China recupera. Você tem toda a razão. Quando você disse o Trump não é o primeiro, não. O Obama, se a gente botar a cabecinha para funcionar, a gente lembra que o Obama fez o Trans-Pacific, o TPP. Sem dúvida. O Trans-Pacific Partnership, que era nada mais, nada menos do que um cerco brutal à China. Sim. A Austrália está aí para falar, né? Cercou a China. Ele imaginou, só que era no domínio do Joseph Nye, né? Era no domínio do soft power. Perfeito. Mansinho, né? O Trump vem exatamente para mudar isso. Não dá para a gente deslocar esse problema, não é, do que está acontecendo na economia americana. A economia digitalizada é uma economia que exclui, não é, rouba o sonho americano. Isso é verdade. Então, quando você pergunta, a China não é de hoje, né? Só que a China é um concorrente para valer. Antes da gente falar de quanto é a concorrência, é bom a gente medir o seguinte, né? O algoritmo de engajamento do TikTok é de 3 a 5 vezes mais rápido do que o algoritmo de engajamento do Facebook. Ponto. Quanto? Repete pra gente. O algoritmo de engajamento, que é o X da Sim, história, sim. né? Que você entra no TikTok. Nós aqui, Rosiana, não brincamos de TikTok. A moçada brinca o tempo inteiro, né? Então não é a dancinha que está interessando ali, está interessando o dado, né? A capacidade de você transformar o dado em anúncio, né, no Facebook é uma. A do TikTok é de 3 a 5 vezes mais rápida. Então você recebe no TikTok vários anúncios quando você fez uma escolhinha qualquer muito mais rápido que o Facebook. Aí a pessoa vai A gente onde? pensa, Simples assim. a gente pensa, Rosiane, que o problema é só o DeepSeek, não é não. Não é só na inteligência artificial. Pequim teve 5G na rua 2 anos antes de qualquer outra capital. Então, é o que dizem os meus alunos. Professor, o senhor fala muito... O senhor é amigo da China? Não, eu tenho medo da China. São coisas diferentes. Vamos lá, o senhor tem medo da China também? Não tem como não verdade. perguntar? Olha, medo não colocaria nesses termos, né? A questão toda é sempre referencial, né? Acho que comentar a política americana, comentar o que o Trump faz, depende, obviamente, do seu ponto de referência. Estamos falando como brasileiros, estamos falando com americanos, estamos falando com chineses. Então, sempre que se analisa relações internacionais, obviamente tem que trabalhar um referencial. O professor trouxe vários pontos aqui interessantes, eu queria falar de um que marca essa questão do bipartidarismo da política comercial. Quando entrou a embaixadora Catherine Tai, que era a embaixadora do USTR, que é o grande, é o representante de comércio americano, é quem faz as negociações internacionais, ela faz um discurso que fala o seguinte: olha, nós estamos saindo da era do free trade para a era do workers-centered trade. Eu estou dizendo o seguinte: nós vamos trabalhar os nossos acordos em prol dos trabalhadores. Então não era, e aí muito bem lembrado, a questão do acordo transpacífico, de fato, que foi firmado pelo Obama, ele, até os últimos dias ali do mandato, conseguiu fechar, foram vários países, é um acordo
plurilateral bastante importante e que depois acabou sendo abandonado na administração Trump, né? Mas então só que ele tinha vários dispositivos que já trabalhavam também essa questão de favorecer também os trabalhadores, né? E isso depois entra, obviamente, no Biden de maneira escancarada, né? Então, é uma mudança importante daquilo que geralmente nós víamos como orientação americana, né? Até porque os Estados Unidos foi a grande força que moveu todo o processo do GATT até a OMC. A OMC, lembrando que em 94, na rodada lá no Acordo de Marrakech, lembrando que foi do Uruguai, lembrando que incorporou uma série de acordos, não estamos falando só apenas de tarifas, estamos falando de propriedade intelectual, de serviços, agricultura. Foi uma grande negociação, mas que, no final das contas, 30 anos depois, e fizemos agora 30 anos da OMC, 30 anos depois não houve nenhuma outra rodada de liberalização comercial bem-sucedida. Alguns acordos aconteceram, alguns acordos de facilitação de comércio, algumas questões, obviamente, aconteceram durante esse período, até mesmo compras governamentais, etc. Mas em termos de liberalização comercial, que é rebaixar tarifas, isso não mais aconteceu nos últimos 30 anos, né? Então, acho que é importante estabelecer que, na realidade, essa forma do governo Trump, de aplicar as tarifas justamente para buscar a negociação, ela vem nesse contexto também de ineficácia da mesa que é a OMC, porque a OMC é uma mesa, né, onde sentam os países não querem avançar, não se avança. Mas também tendo em mente o crescimento da China como desafiando o hegemônico. Sim. Então, a menção aqui a Joseph Nye não é obviamente muito própria, né? E vem e desafia por meio de muitos programas de subsídio. Então, é importante ver que hoje, nos casos de defesa comercial, em que atuo, trazendo um pouco para a minha atuação, as provas de subsídio são enormes, são muito evidentes, né? Obviamente que isso se analisa setor a setor, o que faz, obviamente, com que se tivesse uma percepção da insuficiência dos mecanismos multilaterais para se tratar da questão dos subsídios, né? Então, é como se, e aí voltando no governo Biden, como se com o Inflation Reduction Act, que é a lei justamente busca a redução da inflação, mas ela busca via investimentos muito fortes, estamos falando de $1 trilhão ali, e muitos relacionados a subsídios para algumas indústrias, semicondutores, etc, etc. Então, é os Estados Unidos mesmo dizendo o seguinte: ok, eu também vou colocar o meu subsídio, também vou colocar grana, dinheiro para trabalhar a minha economia e a minha indústria, né? Então, de fato, é uma polarização bastante importante do ponto de vista de competição entre os dois países. Vocês veem alguma coerência? A gente já fica muito claro que realmente é algo que vem há décadas, né? E perpassa por vários presidentes norte-americanos. Mas, assim, em relação à ação do próprio Donald Trump, vocês veem alguma coerência em relação aos focos de ataque dele especificamente na questão tarifária? Qual seria essa lógica? Eu olhando o desenho, né, o design das tarifas, me chamou a atenção, primeira coisa, as tarifas mais elevadas na Ásia, né? Então, China, mesmo Japão, 30 e tantos %, Vietnã, os tigres asiáticos ali, todos para cima de 30%, não vou agora precisar, mas todos para cima de 30%. E quando se olha para a América Latina, 10%. Fora o México, que tem a sua questão própria dentro do USMCA, né? Não sei se isso está a indicar algum tipo de incentivo econômico, né? Mas pode ser,
Pode ser. Mas eu digo especificamente para além do mapeamento, até porque o mapeamento tem uma lógica, porque esses percentuais para cada região, claro que tem uma lógica, mas eu digo em relação aos setores, e que inclusive vale no contra-ataque da China. Qual é essa lógica, qual é essa coerência dos alvos? Né? Primeiro é a questão de tecnologia, aí vem a China e diz assim, tá bem, não compra nada da Boeing. E então vai para a parte, e aí vem também a questão de indústria que afeta a indústria da defesa, de insumos que afetam a indústria da defesa. Então, assim, tem uma coerência específica de um lado e do outro, mas começando por Trump, que é de quem vem agora, pelo menos nesse primeiro momento. A gente precisaria olhar, né, quando a gente cobra coerência, né, que o Trump briga com ele mesmo. Né? Quando você olha para o primeiro mandato, né, ele assinou o SMCA, ele é uma revisão do NAFTA. Né, do North Free Trade Agreement. Ele é uma revisão. Né? E é uma revisão em que ele nega os princípios que ele mesmo firmou 4 anos atrás. E exigiu do Canadá e exigiu do México esses princípios. Né? O que me faz pensar, né, que as tarifas, nesse caso, elas têm 2 funções, Rosana. Né? Ela tem uma função que é econômica, mas ela está contaminada por um viés político muito significativo. Né? Qual é esse viés político? Né? Emprego. Né? A economia digital, do qual os Estados Unidos têm a força que tem, que atualmente está fora de moda, né, René? Mas havia uma discussão brutal, né, sobre você ter um pagamento para as pessoas, uma renda mínima para as pessoas. Sim. Né? Eu me lembro de, por exemplo, o MIT tem uma parede desse tamanho aí de teses e livros sobre renda mínima. Né? Isto antes desse contexto, 4, 5 anos atrás. Né? Porque era visível. Renda negativa, era visível que você ia ter que fazer alguma coisa. Né? Para aqueles que gostam de cinema, né? Hollywood não premiou Nomadland à toa, né? É só lembrar de Nomadland, né? A Frances McDormand, ela está fantástica, né? Naqueles seres humanos que vivem em truck. Né? Lembra do filme? O único empreguinho que ela arrumou foi na Amazon para distribuir no depósito da Amazon. Né? A realidade é aquela do Nomadland. Né? Então, essa realidade americana, ela cobrou um preço político muito alto. Né? Não adianta a gente também, de novo, tapar o sol com a peneira. Né? É essa realidade que empurra o renascimento da direita no mundo inteiro, e não é de uma direita civilizada, não. Coitada da direita civilizada, é esmagada junto com a esquerda. Olha a França, olha a Alemanha, né? Os Estados Unidos, quando você olha para os Estados Unidos real, né, é aquilo que nós temos que olhar e ver. Né? Porque eu comentei com vocês, uma coisa é a vontade, outra é o bolso. A vontade permanece a mesma em torno de Trump, não adianta a gente se esconder. 85% dos eleitores republicanos continuam aprovando o Trump. 42% do total, é próximo da... Ainda não doeu. Ainda não chegou lá. Né? Então, agora, porém, o que é que eles pedem? Eu quero meu emprego de volta. O que é que o Trump promete para eles? Eu vou devolver para vocês o sonho americano. Eu vou devolver para vocês, não é um emprego que vocês nunca tiveram, porque essa turma que está reclamando aqui, desde os anos 90 já tem esse problema. A automação industrial começou lá atrás. Sim. Eu vou devolver para vocês um emprego que era do pai de vocês. Viver o sonho americano. É evidente que ele não vai devolver coisa nenhuma. É evidente que o Nigel Farage, né? Vamos dar razão a quem tem, né? Vamos lá dar razão a quem tem. Nada acontece no mundo, primeiro acontece na Inglaterra, depois no resto do mundo. Olha o Brexit. Um jornalista americano fez uma imagem fantástica, né? Entrevistando o Ian Bremmer. O Ian Bremmer falou, desculpe, o que o Trump está fazendo é a Brexit dos americanos. Honesto.
Né? É disso que o Trump está fazendo. O Trump está fazendo uma Brexit. O que vai acontecer depois, ele não está preocupado. É o Nigel Farage. O que vai acontecer depois, eu estou preocupado em manter o poder, eu estou preocupado em avançar. Né? É nesse contexto que a gente tem que olhar para essa realidade. Né? Como eu dizia, eu ensinava o Delfim Neto, parece que entendia dessas coisas, toda decisão econômica é política. Não adianta a gente fugir dessa realidade. As decisões do Trump, elas são essencialmente políticas. É por isso do vai e vem. É por isso que ele faz a decisão dos chips, né? A decisão última dos chips, foi numa sexta... Aqui no Brasil a gente diria na calada da noite, né? Na sexta-feira, quando já tinha fechado tudo, a bolsa estava fechada, foi a alfândega e patrulha de fronteira que... Exato. Sem menção, né? Não teve true social, não teve... o falecido Twitter não foi usado, né? Porque era uma coisa que era a realidade. Vamos falar a verdade. Né? O Trump não recuou por causa do judiciário. O Trump não recuou por causa do Congresso. O Trump não recuou por causa da universidade. Eu hoje de manhã eu não conseguia me acalmar de ler o que aconteceu com Harvard. Eu tenho muito respeito por Harvard. Né? Então eu olho para aquilo ali, né? Não foi por nada disso. Se a gente olhar bem, o primeiro que teve coragem de falar em público, e como sempre a BBC, né? Newsnight da BBC, foi o Mohamed El-Erian, né? Que disse a verdade para quem quisesse ouvir. Quem dobrou o Trump não foi nada disso que está aí acontecendo. Quem dobrou o Trump foi o mercado de títulos. Na quarta-feira, o mercado de títulos começou a ser vendedor. E não é vendedor de troquinho, não é o pessoal que aplica aqui no Tesouro Direto, não. É de tri. E ele cedeu na hora. Durou 24 horas. Isso assustou o Trump. A única coisa que assustou o Trump foi o título. Vamos olhar o juro. O juro caiu em 2 dias 15%. Ele precisou subir o juro, porque no título é o contrário, né? Ele precisou subir o juro para segurar as vendas. O mercado deu o recado. E o recado foi fortíssimo. É o que o Mohamed El-Erian teve coragem de dizer. O recado foi fortíssimo. Ele não brincou. Enquanto os líderes empresariais falavam, pediam por... Lembra do presidente da Ford falando? Lembra do Bill Ackman, que é um aplicador em fundo, dizendo, vamos devagar? Como nada disso funcionou, o mercado falou. E não é um mercado baixinho. Agora, professor, o senhor está trazendo um ponto que é a reação mercado, e que, em geral, obviamente que coloca-se, sempre que tem uma medida de comércio, geralmente é o jogo doméstico que faz a diferença. Sim. Né? Quando a gente vê, por exemplo, quando se fala em retaliação, é bem interessante pegar, no final dos anos, lá para 2009, 2010, teve um caso no OMC que foi o caso de salvaguardas do aço, que os Estados Unidos aplicou salvaguardas contra vários países, obviamente é uma salvaguarda, portanto ela é geral. Aquele caso foi questionado no OMC, vários países depois, União Europeia, Japão, vários países conseguiram esse ganho nesse contencioso e depois tiveram autorização para retaliar, na realidade, aplicar contramedidas, né, dentro no linguajar da OMC. E aquelas medidas, naquela época, a União Europeia ela fez uma aplicação de uma retaliação que ela chamou de carrossel. Então era uma retaliação que era voltada justamente para determinados condados. Então eles escolhiam condados americanos que haviam eleito o Bush, que ainda era o presidente Bush, e que, portanto, eventualmente sofressem, tivessem os seus produtos onerados quando exportados para a União Europeia, eles sentiriam, e aí justamente na conta de que aqueles condados, portanto, aqueles constituintes, né, eles reclamariam internamente num jogo doméstico para buscar a mudança de comportamento do governante. Né? Não foi necessário entrar em operação
porque a União Europeia falou, vou aplicar daqui 45 dias, vai entrar daqui 30, e acabou que isso levou efetivamente a um acordo entre os países, né? Também teve o caso do algodão brasileiro, em que o Brasil foi autorizado pela OMC, num caso histórico, justamente trabalhando a discussão sobre subsídios à exportação, subsídios de apoio ao produtor doméstico de algodão americano, que afetava os preços internacionais de algodão. E o Brasil teve autorização do órgão de apelação da OMC, no caso do órgão de soluções de controvérsias da OMC, para aplicação de retaliação, e no caso foi uma contramedida em propriedade intelectual. Isso não levou necessariamente à retirada da medida, mas levou a um acordo de mais ou menos 180 milhões de dólares, que foi, obviamente, isso acabou levando muito tempo para chegar nesse acordo, mas chegou-se a um acordo que foi pago aos produtores aqui no Brasil. Então, onde é que eu quero chegar? Que, de fato, muitas vezes a grande questão ela vem do jogo interno, né? Obviamente aqui é que também a medida foi tão drástica que obviamente somente o mercado para eventualmente punir. O mercado, né? sempre faz isso, né? Eu sou um aficionado da Economist, né? E a Economist teve uma coisa que foi uma brincadeira genial, né? A Economist colocou uma alface, né, numa redoma, né, e fez uma aposta. Quem apodrece primeiro, o governo de Liz Truss ou a alface? A alface ganhou. Né? E como isso é interessantíssimo, né? Porque é só um humor inglês, né? Sarcástico como só eles, né? E o que é que tinha por trás? Como é que a Liz Truss caiu, né? A Liz Truss era toda poderosa, foi muito breve o seu mandato, né? Foi 45 dias. Né? E ela dizia que ia mudar tudo, que ia ser uma Margaret Thatcher renovada dos anos 2000 e não sei o quê. Né? O mercado teve alguma paciência. Quando o mercado começou a vender título do governo do Banco da Inglaterra, acabou a brincadeira. Né? Eu concordo em gênero, número e grau que a OMC tem muita importância, que ela é fundamental para a gente repor a ordem do multilateralismo, né? Eu quero deixar muito claro, eu acho que multilateralismo só tem uma comparação, para não dizer um sinônimo, né? Civilização. Sim. Né? Quando você negocia bilateral, é a conversa do lobo e do cordeiro. Lembra do La Fontaine? É aquilo lá, né? Exatamente, a lei da É a conversa do lobo e do cordeiro, né? O cordeiro fica embaixo do rio, o lobo diz, você está sujando a minha água. Ele fala, mas você está no alto, o rio corre para baixo. Não importa, eu vou comer você. Porque é o lobo conversando com o cordeiro. Essa negociação que os Estados Unidos imaginam, tete a tete, país a país, não interessa a ninguém. O que importa é que a gente, de alguma forma, faça uma ressurreição, olha a palavra forte, da OMC, para que a civilização volte, porque a alternativa para comércio é guerra. Não tem outra. Claro. Nós temos que ter claro, né, que nada indica que a velha e boa armadilha do Tucídides não está presente aqui. O Tucídides, 2.500 anos lá atrás, né? Você tem uma potência hegemônica. Você tem uma potência desafiante, o fim disso é guerra. Né? Poliponésia. Não só nas cidades-estado grega, é a guerra do Peloponeso. Não só lá, né? Acontece em muitos lugares esse processo. Então, quando você olha para essa situação, é cauteloso a ascensão da China. Né? O problema é que a China vem, eu acho que isso é que é interessante de você lembrar 2012, né? A China vem usando, inclusive, a OMC para construir uma cadeia de influência em órgãos multilaterais. Esse ponto é central. Né? É dentro da OMC. A China avisou, eu vou entrar na OMC. Né? Quando a gente olha para a realidade da OMC, a gente observa, né, para falar de um jeito muito educado, que o presidente Trump nem sempre ele tem problemas de faltar com a verdade. Né? Quando ele diz que 70 países sentaram para conversar, não é bem assim, não. Os números não são esses. Porque
porque como você lembrou muito bem, quando todos os países que tomam qualquer atitude comercial, seja ela qual for, comunicam à OMC. Sim. Porque senão depois no contencioso, quando a gente olha para isso, né, o que a gente vê é que de verdade, retaliação aos Estados Unidos, só 2 países fizeram, né? China e Canadá. 10 países fizeram contramedidas. Uma contramedida é nós aqui, Brasil. Votamos no Congresso, né, uma medida dizendo, olha, o governo está autorizado a ser medida retaliatória. Voltamos àquela brincadeira do vontade do bolso. Eu ria sozinho na minha casa quando a bancada ruralista votou com o PT. Eu achei muito engraçado. Né? Porque o que tinha, na verdade, naquilo ali era a defesa do bolso de todos. Né? Então nós temos aqui Austrália, Brasil, Taiwan, todos eles dizem medidas, são só 10, que efetivamente pediram negociação com os Estados Unidos e comunicaram ao OMC que pediram negociação. Estudo é do Financial Times. Foi só 15 e não 70. É mentira. Apenas 15 países. É inacreditável. A diferença, sim. Portanto, quando a gente fala... Porque, né, a gente está falando, tipo, eram 68, falou não, 70, arredondou. Arredondou, não, foram só 15. Quando a gente olha para, de verdade, quantos concordaram, não é que pediram negociação, aceitaram de cara, são só 5. Vamos lá, é Argentina, Israel, o Vietnã, por motivos óbvios, está bem pressionado, Bangladesh e Camboja. Israel foi quando a visita do Netanyahu, os 18%, Israel fez uma pergunta só, nós pagamos até mais que isso desde que o fornecimento de arma continue. É óbvio, né? Não precisa ser nenhum gênio para perceber isso. Por que Israel recuou, né? E aceitou. De alguma forma, quando nós olhamos para isso, o que a gente vê é que os países continuam confiando na OMC. Você tem toda a razão. Eu achei a sua palavra ressurreição apropriada. Na realidade, a gente fiquei com medo de usar, viu? Eu te juro. Não, mas na realidade, tá bom, talvez não ressurreição, mas vai precisar ter um defibrilador ali importante. Um desfibrilador eu prefiro. Mas é interessante, é claro que a OMC ela surge, vem do GATT, o sistema Bretton Woods ali, Inglaterra e Estados Unidos resolvendo, tanto é que a Rússia fazia parte, China fazia parte, China é originária, Sim. O GATT sai em 49, né? Mas tudo isso para dizer que de fato faz parte do arranjo global para a manutenção da paz, né? Isso. Sabendo que os anos 30 foram particularmente anos muito complicados com a lei Smoot-Hawley lá nos Estados Unidos, que de fato levaram às tarifas. Então, acho que é interessante verificar também que vai ser necessário, talvez, essa situação de terra arrasada, talvez, para que os países voltem a eu não sei se você a uma situação de entender que a cooperação internacional ela é necessária e, obviamente, fazer isso via instituição internacional. O que é possível nessa ressurreição, René? Eu tenho um diplomata brasileiro que eu tenho muito respeito por ele, o Roberto Azevedo. Claro. Né? Foi diretor por 10 anos, diretor-gerente da OMC, uma vastíssima experiência. Sem dúvida. E ele, numa entrevista recente, fez uma frase que me parece interessante da gente lembrar. Né? Ele diz que o maior risco de você colocar em prática essa política fora da OMC, bilateral e tudo mais, é o que ele chamou, para ser preciso com as palavras dele, competição predatória em busca de mercado. Claro. Esse é o risco. E para o Brasil isso é muito ruim. Isso é o pior que pode nos acontecer. Nós insistimos muito até 2012 nessa linha multilateral e depois o governo brasileiro percebeu que seria necessário buscar outros acordos bilaterais, plurilaterais, mas obviamente que para um país de potência média, obviamente que a gente
perde se não tiver um ambiente multilateral de negociação. Mas ainda assim vão ter que trabalhar com second best, Agora, que é o que tem na mesa. Não é exatamente a pauta, mas eu vou pegar aqui, porque a questão da OMC, acho que uma hora a gente vai ter que fazer um programa aqui só sobre a OMC também, inclusive, porque, independentemente de Trump, o fato é que esses organismos multilaterais, eles vêm sofrendo um esvaziamento muito grande e se descredibilizando, né, ao longo dos últimos anos. A OMC, por exemplo, com vários vácuos. E isso para antes do Trump mesmo, né? Já vinha ocorrendo isso. Para você ter uma ideia de quando você tem razão que a gente precisa falar de OMC, esse período que você lembrou, você estava falando, eu fuçuei na cabeça, que é interessante isso, né? De história econômica, eu gosto dessas coisas. O Smoot Halley, né? É resultado da recessão e uma ideia de vamos jogar as tarifas lá para cima, nos proteger. Deu no que deu, né? Um senhor de bigodinho apareceu na Alemanha, né? A gente não pode, né? Tudo isso é produto de lá, né? Mas o que a gente tem que ver é que a lei Smoot-Halley, até eu fui ver isso aqui, ela contaminou o comércio e ela brecou o comércio em 75%. Ou seja, de um ano para outro, o comércio no mundo caiu 75%. Vamos prestar atenção que a presidente a diretora-geral da OMC, a Ngozi Okonjo, avisou que elas já fizeram isso e já precificaram que se efetivamente as tarifas forem essas, o comércio no mundo cai 80%, mais do que nos anos 30. É brutal. É algo... Fala-se, para você ter uma ideia, Rosane, fala-se na OMC, e há cálculos bem econométricos, bem fundamentados, que exatamente o que você está dizendo, no PIB mundial, o recuo poderá ser de 7%. Recuo de 7% nas grandes cidades é uma coisa, recuo de 7% no norte da África, é só pensar que a guerra da Ucrânia teve que deixar sair trigo porque explodiu no norte da África. Mas no seu ponto, Rosiane, a instância recursal mesmo é um problema. Instância hoje. recursal. A OMC tem alguns papéis. Um deles é servir de mesa de negociação. Então, uma vez que você negocie, cada país ele determina qual que é o máximo de tarifa que ele vai aplicar para os produtos. O Brasil, por exemplo, para a grande maioria dos produtos é 35%. O Brasil aplica 35%? Em geral, não. Você tem pouquíssimos produtos que aplica. Você vai aplicar 12%, depois teve queda durante a gestão Guedes, Ministério da Economia, baixou para 9,6%. Então, cada país vai ter a sua tarifa aplicada, mas nunca pode passar da tarifa consolidada que está na OMC. Então, essa medida Trump, ela provavelmente já ultrapassou. Depois disso, tem um papel também de solução de controvérsia. E a solução de controvérsia sendo necessária para justamente esclarecer qual que é o significado da Bíblia, que são os acordos da OMC. Né? Medida em que o tribunal, que é o órgão de apelação, ele deixou de operar, obviamente que isso tem um efeito prático, que é não ter uma solução final em relação a cada um dos casos, porque você tem o painel, pode ter uma apelação e aí apela-se, como se fala, para o vazio, embora isso alguns países tenham conseguido resolver por meio de um arranjo plurilateral, mas o ponto é que isso manda um sinal para a membresia, para os membros, de que, olha, não vai haver alguém ou um órgão que vai uniformizar o entendimento. Né? O terceiro papel é de monitoramento das práticas. Né? Então, existe um sistema anual que revê as políticas de cada país, que também traz a transparência das políticas comerciais e permite que cada país, que os outros saibam o que cada país está fazendo. Isso é importante justamente para que haja uma manutenção do cumprimento das regras da OMC. Né? Mas no aspecto de solução, de controvérsia, o que é interessante é que somente depois de você ter uma situação de um contencioso em que se chega à conclusão de que houve uma violação ou uma norma, porque é tudo medida governamental, né, que não é compatível com o quadro da OMC, é que o país pode ser autorizado a aplicar uma contramedida justamente para caso o outro país não
cumpra voluntariamente aquela decisão. Então, a gente está aqui numa situação efetivamente de terra arrasada, efetivamente, e o Estado só que não temos uma proposta por parte dos Estados Unidos do que vai ficar no lugar, né? Então, isso causa, obviamente, um efeito de grande imprevisibilidade, grande insegurança jurídica, grande apreensão de onde estamos, né? E eu não passo para o Ivo, desculpa, Não, se quiser perguntar. fica à Porque vontade, ele pode falou perguntar. isso, a questão da imprevisibilidade, eu penso, essa trégua que eles deram de 90 dias, isso gera o quê nesse grau de imprevisibilidade? Quer dizer, faz o quê? Vocês estão aí no escritório de advocacia, eu fico imaginando, e aí? Imagine você um gerente de compra que tem 100 milhões de dólares na mão para fazer compra e dizer, eu compro quanto? Não, falando hoje mesmo com colegas da área empresarial do escritório, a gente estava discutindo, falando sobre esses aspectos, e aí nossa conclusão foi, poxa, mas como é que... Imagine só, tá bom, então você pode, eventualmente, empresas que têm produção na Ásia, que têm uma tarifa mais elevada. Fala, então tá bom, então nós vamos trazer essa produção para Brasil, para Argentina, para Colômbia, que tem uma tarifa menor. Mas é uma situação precária. Essa tarifa ela pode mudar a qualquer momento. E não é instantânea. Então, qualquer previsão de investimento, que obviamente requer um planejamento de longo prazo, ela fica afetada por isso. Sabe o que assusta? O que assusta, eu acho que num escritório de advogados deve ser muito pior. O Trump fala uma coisa na sexta-feira, na quarta-feira, no Times Week da ABC TV, o secretário do Comércio, é o Howard Lutnick, vai e diz, olha, isso aí pode acabar a qualquer momento. Vocês lembram dele? Lembro. Em quem eu acredito? Sim. Na palavra do secretário do Comércio ou no True Social, porque, veja bem, né, você não viu ele autorizar, foi a alfândega que autorizou, ele não deixa a marca para o seu público. Sim. Eu insisto, né, eu acho que a gente não pode entender a lógica do movimento do Trump sem olhar para o lado político. Né? Por isso que eu brinquei tanto com o Delfim Neto. Né? Tem que olhar para o lado político. Né? Talvez a gente tenha que observar melhor, né, o que é o livrinho. Assim como tem o livrinho da OMC, tem um livrinho sobre o Trump que a gente precisa olhar, que é o projeto 2025 da Heritage Foundation. Sim, sim. Né? Todos, a gente precisa se convencer. O Estadão deu uma matéria maravilhosa, né, sobre uma ativista, Loomer, né, que foi responsável pela demissão das pessoas mais competentes dentro do Departamento de Comércio americano, porque eles tinham passagem, né, isso na manhã seguinte das tarifas, porque é tudo político. Ele dá a tarifa no dia 2, no dia 3 ele recebe a Loomer, que é ligadíssima à Heritage Foundation. É um recado político. Então, quando a gente olha para esse quadro, a gente tem que ter a exata ideia de que talvez nós não estejamos lidando, né, com tanta... Isso tem me chamado a atenção. A imprevisibilidade é para o vizinho, a imprevisibilidade é para fora. Eu tenho um projeto, né? E eu acho que esse projeto passa exatamente, lamento, né, por um ataque organizado aos institutos e aos organismos multinacionais. Há um pensamento radicalizado nos Estados Unidos que não é novo. Você mencionou o Smoot Halley. A gente pode ir no McKinley, lá 1898, a mesma coisa. Se você olhar um pouquinho o que era o governo Reagan, eu recebi um videozinho que o governo chinês divulgou do Reagan jovem, falando exatamente o que o Trump está fazendo. Mas é interessante, professor, que em 2018, 2019, a aplicação das tarifas ela foi baseada em segurança nacional. Sim, então, para concordar com o professor, no sentido de que a economia está ligada à política, tanto é que toda essa discussão sobre comércio internacional é uma discussão hoje de geoeconomia. Isso, né? Isso. De geoeconomia. Nós já estamos numa situação que sempre se trabalhou a ideia de segurança num tabuleiro de cima, de xadrez. Depois você tem um tabuleiro do meio,
que seria o de comércio, e o de baixo, sociedade civil, né? Sempre trabalhou esses tabuleiros relativamente separados. Hoje a ideia da geopolítica, ela se mistura com a economia, se mistura com o comércio internacional, concordo, obviamente. E eu acho que o risco maior... E aí, para completar só, então ali ele utilizou a questão da segurança nacional, que tem uma exceção no GATT, que é o artigo 21, que permite, tanto é que foi revisto, então teve um caso envolvendo a Rússia, que teve a alegação de segurança nacional, e depois, quando aumenta a tarifa de aço para aço e alumínio lá em 2018, utiliza-se a questão da segurança nacional. Agora, não se utiliza nada. Que, aliás, foi o que o Guedes conseguiu com o Itamaraty na época, as cotas. Correto. Fez uma negociação. Mas eu queria pegar esse gancho que você falou, eu acho que é essencial a gente discutir isso, né? Que é a questão geoeconômica, porque eu acho que nós estamos lidando com duas situações bem diversas, né? A primeira situação é uma situação que tem um roteiro, né? Lida com a imprevisibilidade. A imprevisibilidade é notoriamente, vamos literalmente para inglês ver, né? E você tem ali um roteiro, mas não tem planejamento. Sim. Ou não tinha uma estrutura de planejamento. Quando a gente olha para a alternativa, ela tem uma estrutura de planejamento. A China tem uma estrutura de planejamento. Eu vou mencionar um dado que eu acho que é interessante a gente pensar. A lógica de planejamento, ela aparece, por exemplo, na extensão, né, na capilaridade que a China impôs aos BRICS, por exemplo. Observe a resistência do pessoal profissional e eficiente do Itamaraty, dizendo vamos com calma. Observe a resistência da Índia, dizendo vamos com calma. Ainda tem fronteira com a China e já experimentou. E a China ampliando os tentáculos. Eu estou falando dos BRICS, porque os BRICS é, vamos dizer assim, a parte visível e que fica muito perto da gente. Se a gente olhar números sobre isso, e isso é geoeconomia pura, você tem toda a razão. Dos 191, eu tenho insistido muito nisso, porque eu acho que isso é importante a gente lembrar. Dos 191 países que nós temos na ONU, 156 deles, olha o número, tem corrente de comércio favorável, ou seja, soma de importação e exportação, com a China. Não é o Brasil só, porque o Brasil, se olha para o Brasil, ele exporta... Nunca houve na história das relações econômicas brasileiras tal predomínio. 35% das exportações brasileiras são China. 25% das importações são China. Comparar com os Estados Unidos é 16 e 11. Isso se repete em 150 países. Nós estamos lidando com uma situação de fato. É por isso que a China... A presença da China... Ela literalmente, para usar a expressão do jogo de pôquer, que o Gideon Rachman comentou, né? A China está pagando para ver. E talvez empurre os países em direção a ela, né? Já empurrou. Né? Se nós olharmos... Você lembra o susto que nós todos tivemos? A véspera do dia 2 de abril, eu fiquei bem assustado. Porque o 2 de abril foi uma quarta-feira. No domingo dessa semana, os chanceleres... É inacreditável. Os chanceleres da China, da Coreia do Sul e do Japão se reuniram em Tóquio para um acordo de livre comércio. Opa! E professor, provavelmente essa situação toda ajude, no caso do Brasil, empurrar a ratificação do acordo Mercosul-União Europeia. Não há dúvida alguma. Em que a União Europeia pode eventualmente ver... Já teve um acordo político. A von der Leyen veio aqui em dezembro, veio aqui agora, né? Só que tem resistência, obviamente, especialmente francesa, em relação à ratificação. Esse processo ele pode justamente fazer com que os europeus entendam a necessidade de falar, bom, vamos agora garantir essa
esse acordo. Eu tenho uma dúvida aí que é em relação a isso, se vocês enxergam quais seriam, né, essas possibilidades de o Brasil tirar alguma vantagem dessa situação toda, desse embate mais direto de China e Estados Unidos, mas a gente já está com o tempo esgotando. Ela já está esgotado, para falar a verdade. É sempre assim, a gente fica aqui, dá vontade de conversar 2-3 horas seguidas. Mas vou passar uma pergunta aqui para o Ivo e já deixo essa no ar aí, porque você tocou a questão do Mercosul, que é um dos pontos que podem terminar tendo influência direta. Mas é justamente isso que você mencionou, que eu ia perguntar para os senhores, o professor e o René, que vantagens, nesse contexto, que vantagens que o Brasil pode tirar neste momento. Se é que é possível tirar algumas vantagens nesse cenário de incerteza que tem aí. Acho que a primeira coisa é na exportação de produtos, né? Já tem alguns levantamentos já feitos que mostram que o Brasil, obviamente, ele vai ocupar o espaço de produtos, especialmente americanos, na exportação para a China. O Brasil é muito competitivo, especialmente em produtos agrícolas, obviamente, mas não é só isso. Então, outros também podem, e obviamente que vai ser aí um ponto importantíssimo em termos de benefício, né? Eu penso que eu penso que o setor agrícola poderoso, agronegócio brasileiro, eficiente agronegócio brasileiro. É bom a gente lembrar que a produtividade brasileira em soja por hectare é 1/4 maior do que a americana, ponto. Né? E alcançado em 20 anos. Isso há 20 anos. Né? Atrás disso aí tem uma coisinha chamada Embrapa. Né? A gente deveria dar mão a quem tem, né? Fazer justiça. Mas, de alguma forma, o agronegócio brasileiro olha para isso, né? E já essa semana aqui, na segunda-feira, hoje nós estamos aqui, no começo da semana, uma missão chinesa chegou aqui para comprar mais soja. Né? O Estadão deu direitinho. Né? E soja além do que já está comprado. Né? Então eles já estão se precavendo, tudo é planejado, há uma série de situações assim. Para a indústria brasileira há um certo risco. Pois é, isso que eu queria saber, porque assim, para além do agro, o que é que dá para ver? Porque o agro, desde o começo, aliás, a primeira vez que a gente deu isso na coluna do Estadão, o que a gente recebeu os comentários, assim, de que o agro poderia se beneficiar disso, e as pessoas deram uma estricada ali. E a indústria, mas parece que a questão da indústria, o risco, inclusive, de um processo inverso, de ter uma invasão de produtos industriais. É isso. E que nós já estamos, na realidade já tem 2-3 anos que o MIDIC, ele vem procurando, a Camex, na realidade, ela está bastante desafiada com vários pedidos, tanto de processos antidumping, quanto também de alterações tarifárias, justamente em vista do crescente volume de importações chinesas, né? Especialmente chinesas. Isso muito por conta de capacidade excedente da China, etc, etc. Então, isso um ponto que vem. Então, já temos esse cenário. Já temos um cenário hoje de um número recorde de processos antidumping. Já temos hoje um cenário de alterações, de pedidos de alteração tarifária e, em alguns casos, aumentando para 25% e até mais do que isso. Com essa situação agora, com produtos chineses não podendo ir para os Estados Unidos e também de outras origens, não podendo ser encaminhados para os Estados Unidos, vai ter, obviamente, o trade diversion, né? Vai ter uma situação de justamente de reencaminhamento de comércio, desvio de comércio. E obviamente o Brasil, com o seu mercado importante, é um ótimo candidato para que isso aconteça. Então, vai ser um desafio para o governo brasileiro. Produto industrializado. A Anfávia fez já se manifestou exatamente, e com nome e sobrenome. Né? É o famoso Made in Mexico. Né? Não é Made in Mexico coisa nenhuma, é Made in China. Ele entra lá no México e vem para cá por esse caminho. Né? E isso não é só lá. Né? Então, nós vamos ter um aquecimento, uma disputa, e isso vai chegar especialmente, né, em produtos chineses, e especialmente na indústria automobilística, que é carro-chefe da nossa industrialização. Eu acho que isso ninguém discute. Né? Então, outro dia eu li, né, preocupado, né, que o Brasil é o maior mercado externo de carros elétricos chineses, é o Brasil. Já é. Não é que vai ser, né? Já é o maior mercado.
né? Você olha na rua e vê as marcas chinesas no cenário automobilístico brasileiro que você não via 1 ano atrás, né? Então, quando você olha para esse quadro, não é? É só isso, o risco? Eu não sei. Nós temos vantagens e riscos. Nós temos integrações de cadeias produtivas, principalmente com ferro e aço, que eu acho que vai compensar, vai entrar bastante, né? Mas eu tenho um certo cuidado e acho que vale aí um comentário que eu achei muito interessante que você comentou, de que provavelmente nós faremos um acordo, o acordo do Mercosul vai andar, né? Para eu não acabar sem fazer observação, porque eu falei no começo aqui, temos um bastidor, estamos até agora, como a gente já estava nos bastidores sabendo qual era o bastidor, quase que a gente deixou vocês sem saberem qual era o bastidor, porque o René estava nos Estados Unidos no dia do anúncio do tarifaço do Trump, e a gente tem essa curiosidade, como é que ficou por lá o clima, se já era essa incerteza que tem agora, o que é que você relata dali, o que é que deu para perceber naquele momento? Eu estava lá no Congresso e aproveito que estava ali em Washington para falar com vários advogados, escritórios de ponta na área de comércio que tem, portanto, que você imagina, né, obviamente terão as melhores informações, estão muito bem posicionados. O que me chamou muito a atenção, reforçando a questão da imprevisibilidade, é que não havia qualquer informação efetiva a respeito do que é que seria anunciado, né? Também um outro ponto que me chamou a atenção foi um comentário de um advogado bastante sênior dessa área dizendo o seguinte: olha, nós provavelmente teremos que reforçar mais a nossa área de lobby do que a área técnica. Manteremos a parte técnica, mas para essa administração, na realidade, vai ser mais importante ter as conexões corretas, porque são pessoas porque você tem ali um processo não necessariamente linear e, portanto, a obtenção da informação ela vai depender muito mais dessa situação de lobby do que técnica. O segundo mandato do Trump, a competência, ela ficou em segundo lugar. Em primeiro lugar está a absoluta lealdade ao chefe. O ministério inteiro é isso. E então, nesse sentido, acho que o lobby tem toda a razão. Isso dá um alerta muito importante para as empresas brasileiras, né? Que exportam. Obviamente que não é simplesmente tomar um procedimento de isenção ou que já exista e fazer ali o pedido e acreditar que uma vez os requisitos estejam preenchidos vai ser deferido. Na realidade aumenta, é uma complexidade que aumenta e que fica muito menos previsível e com segurança jurídica para as empresas. E aproveitando esse viés, até super agradecer ao Ivo e ao João Abel nessa produção aqui de ter trazido, é a primeira vez que a gente traz nesse debate de relações internacionais e comércio exterior, a gente traz especificamente advogado. Então está trazendo um ponto de vista muito interessante para a gente fazer essa abordagem, então agradeço a vocês dois aí nesse trabalho para trazê-lo, porque assim, hoje você deixa muito claro qual a atitude que está sendo tomada, a visão que esses escritórios estão tendo lá nos Estados Unidos. Mas e aqui no Brasil? Já dá para ter uma, assim, qual está sendo esse comportamento dos escritórios para lidar com esse momento? Que até pelo que o professor fala, parece não dar um entendimento assim, é uma imprevisibilidade, pensa, bem previsível, né? Ele planejou a imprevisibilidade, mesmo que não saiba onde é que vai chegar. Quem comanda as ações do Trump não é o presidente. Quem comanda as ações do Trump é o apresentador de TV. Quem prestar um pouco de atenção nisso vai observar um fato. René, me ajude a lembrar. Porque naquele episódio lamentável do Salão Oval com o Zelensky, com o presidente Zelensky, aquele episódio, sim. No final do episódio, né, eu prestei atenção, depois eu pus no YouTube para ver de novo, né, no final de tudo, né, o Vance já está de pé naquela atitude, né, o Zelensky também, o Trump se levanta e fala alto, né, ele deixou escapar. Isso vai ficar ótimo na TV. Podem conferir. Está lá. Né? Esse ponto... Maquinado. Esse ponto é fantástico. Ele deixou escapar. O que vale é o show. O que vale é o show. E principalmente o sentido dessa imprevisibilidade, ela é absolutamente controlada. Ele fala uma coisa e o Lutnick vai lá e desmente, aí ele desmente o Lutnick. Você
faz um jogo que Para deixar os outros tontos, mas eles estão se sabendo você o que estão observar coordenando. a origem né? dele, é uma origem de mercado e de um mercado extremamente disputado, que é o mercado imobiliário de Nova York, não é uma... E especulativo. Não é uma absolutamente especulativo. especulativo. Obviamente que ele tem as ordens executivas, então, por meio delas, tenta se trabalhar e verificar qual o racional, ou pelo menos a racionalidade que está sendo utilizada. Né? O papel do advogado é traduzir o que está acontecendo para as empresas poderem Tá sendo possível. orientar as suas ações. Né? Em relação ao Brasil, eu realmente acho que, e nós já estamos vivendo isso, há hoje um interesse muito acentuado das empresas, tanto em relação a como se posicionar nos processos lá nos Estados Unidos, mas também, especialmente aqui no Brasil. Então, indústrias estão buscando entender os mecanismos e também sabemos que a Camex está bastante atenta a esse processo, porque também está recebendo já muitos contatos ali e preocupações dos diferentes setores, né? Já estouramos bastante. Vou passar para uma última pergunta do Ivo e considerações finais. Já vou agradecendo. Aproveito, Ariel, o professor até lembrou aqui, matéria que saiu no Estadão. Aproveita, aponta a câmera do celular para o nosso QR Code aqui, assina o Estadão com desconto, pega material exclusivo do Ivo. E aí todo material exclusivo também nessa área de Inter. Todo dia você tem novidades, muitos furos de reportagem lá e a gente está com uma cobertura realmente muito grande, muito intensa nessa área econômica, porque o impacto é muito significativo e parece que é algo, é uma coisa muito distante. Não. É no bolso, tal qual o professor fala, e aí afeta o bolso da gente também, não é só lá nos Estados Unidos não. Mas vamos lá, última pergunta e as considerações finais de vocês. Não, o que eu pergunto é o seguinte, se nesses próximos dias, sei que tem muita imprevisibilidade, mas se essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, ela pode escalar ainda mais, ou seja, estressar. Eu acho que isso parece ser interessante, porque há uma expectativa de que momento podem os dois racionalizar uma parada. Espero que se racionalize. E a tendência é que em algum momento verga-se para isso. Mas acho que, eventualmente, pode se escalar, talvez em termos de tarifa, não mais, porque o nível das tarifas hoje está tão elevado que, obviamente, o efeito que ele poderia dar já deu. Mas ele vai para o lado. Então, as medidas elas devem ir para situações como questões de propriedade intelectual, talvez, ou afetar específicas empresas, né? É um ponto bastante de cuidado. Então, mas sempre, de alguma forma, buscando alvos que afetem constituintes que estejam próximos ou que tenham alguma possibilidade de influenciar o processo decisório na Casa Branca, né? Então, assim, acho que sim, não em termos de aumento de tarifa, mas em termos de outras naturezas de medidas unilaterais que possam afetar os interesses do outro país. Olha, eu entendi bem tua pergunta, né? E é aquela pergunta que todo mundo faz, né? Vai ter guerra? Né? Eu acho que se a gente olhar para isso aí, é bom a gente olhar quem faz a guerra. Né? E os militares norte-americanos já engendraram, e há diferentes motivos, né? Algum tipo de telefone vermelho. Lembra o telefone vermelho, o Kremlin, famoso. quando existia Kremlin, montaram, né? É real, é real. Eu vou dar 2 exemplos. Quando a Nancy Pelosi fez a visita que fez intempestiva a Taiwan, né? Taiwan achou aquilo uma ofensa e imaginou uma situação muito violenta. Os militares americanos falaram com os militares chineses e disseram: isso é coisa de uma política, nós não vamos fazer nada e nós não vamos aproximar o porta-aviões de uma área. E os chineses pararam. Né? Se não for por essa razão, tem uma outra razão. Quem quiser pode olhar lá, vale a pena. Né? Um almirante americano, comandante do Pacífico Sul até março de 2019, na Foreign Affairs de novembro e dezembro de 2019, ele publicou um artigo. O artigo desse almirante americano dizia o seguinte: hoje, 2019, pré-pandemia, numa guerra convencional,
a Marinha norte-americana não toma o Mar do Sul da China. Teríamos que usar armamento nuclear. Veja bem, né? Não é dois especuladores, um professor, um advogado falando. Claro. É o almirante que tinha acabado de comandar o Pacífico Sul na Foreign Affairs. Né? Portanto, quando a gente olha para isso, a gente vê que há equilíbrio. Onde há equilíbrio, mesmo... Porque o que a China fez foi não ter porta-aviões, mas a China tem ilhas artificiais que funcionam de uma forma muito eficiente para proteger. Então, e a China tem uma visão, aí a geopolítica, militar, de círculos concêntricos na Ásia. Né? Ela não tem mentalidade de tomar a África, de tomar outros países, nada disso. Né? É uma situação bem real. Né? Inclusive porque o inimigo maior que a China pensava isso não era os Estados Unidos, era a Rússia. É bom a gente lembrar de 1969, os incidentes no Rio Ussuri. Né? A China sentiu a mão pesada do armamento russo. Então, de alguma forma, quando se olha para isso, né, há um limite no contencioso que é dado pelas próprias situações. E os militares dos dois lados parece que mantêm a cabeça no lugar. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. É isso. Ainda temos assunto. Toda vez a gente termina aqui assim, temos que pensar já no próximo programa, aceitamos sugestões. E a gente sempre sai daqui com sugestões, com certeza já com novos convites para vocês virem aqui mais vezes. Super agradeço, super agradeço a participação de vocês uma vez mais. Ivo Ribeiro, repórter de economia, muito obrigada pela pauta, pela ajuda da produção e contexto. Bem-vindo uma vez mais. Eu que agradeço, foi um prazer participar aqui desse 2 pontos que você comanda, e foi a minha primeira vez. Primeira de muitas. Obrigado. A primeira obrigado de muitas, tal qual é o professor Trevisan, Leonardo Trevisan, que está aqui várias vezes conosco, ajudando a aprofundar essas discussões tão relevantes, né, professor? E é engraçado isso até, eu tenho que observar, porque a gente traz temas, quando o senhor está aqui, que são temas áridos, são difíceis, são temas complexos, mas que a gente consegue, eu acho que, trazer uma tradução para esses assuntos, né, e para expor de fato a relevância. Então, uma vez mais, Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, muito obrigada. Eu é que agradeço, gente, o convite de vocês e a boa conversa, excelente conversa. E, claro, tem que agradecer muito também ao René Medrado, sócio especialista em comércio internacional, direito aduaneiro do Pinheiro Neto Advogados. Foi muito bom trazer essa visão também, que a gente também traga em outros temas, né? Porque são muitos temas complexos que precisam ver, porque no final das contas, briga para um lado, briga para o outro, a gente vê qual que vai ser a repercussão política, a repercussão econômica, mas vai parar lá, né? A ação vai parar lá no escritório. E aí vocês que têm que se ver. A ação e as brigas de gigantes, né? Que a gente está falando aqui de brigas de gigantes, porque são brigas comerciais e, enfim, embates muito grandes. Muito obrigado, Rosiane, Ivo, professor. Eu é que agradeço. Muito feliz de participar aqui dessa conversa, dessa troca aqui de ideias. Um mundo bastante complexo, de fato, só trocando mesmo ideias e mantendo a conversa aberta. E, claro, agradeço uma vez mais a você com sua presença até aqui. Aproveita e faz o que eu sempre termino, que peço mesmo para vocês. E eu fico muito feliz porque esse conteúdo do podcast tem ido cada vez mais, por exemplo, para salas de aula nas universidades, no ambiente acadêmico, para debates. Porque aí você leva isso para a escola, leva para o ambiente acadêmico e amplia essa discussão aqui. E são discussões a fundo. Né? Basta do debate raso, né? Não é o show, não é o espetáculo, não. São realmente discussões muito profundas. Então, agradeço muito a você que está interessado em participar aqui do programa, acompanhar esses debates e, claro, te espero na próxima semana. Até lá.